Um alquimista genial é expulso, acusado de mexer apenas com terra e esterco. O que eles não sabiam era que sua pesquisa salvara o reino da fome. Ele continua seus experimentos em uma pacata vila. E pouco tempo depois, sua produção de alimentos em um ambiente inóspito ganha escala industrial. Essa é a história de Isagi, nosso alquimista de fertilizantes. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. A história começa com o protagonista segurando um tomate na mão e pensando em como sua cor é rica. Mas a fruta não acabará sendo muito azeda? Da próxima vez ele precisa obter uma colheita mais doce. A garota chamou seu nome, Sr. Isagi. Ela disse que todos estavam reunidos e esperavam apenas por ele. O protagonista respondeu que estaria lá em breve. Isagi quer melhorar a vida desta aldeia com a ajuda da alquimia. O Império Remoras, Castelo de Remoras. O homem se dirigiu ao protagonista pelo nome e disse que a partir de hoje o estava removendo do cargo de alquimista da corte. O protagonista ficou surpreso. Ele perguntou por quê. Afinal, ele era perfeitamente capaz de cumprir os deveres de um alquimista da corte. O homem ficou surpreso. Ele estava perguntando sobre isso? Ele respondeu que o principal dever de um alquimista da corte era fazer armas mágicas para necessidades militares, mas ele negligencia seus deveres de trabalho e cava constantemente no chão. Não é verdade? O homem era o chefe do departamento de alquimia imperial chamado Garius. O protagonista objetou que isso não era cavar no chão. Ele tirou uma bolsa da manga e pediu para dar uma olhada. Ele disse que usa a alquimia para selecionar plantações e cultiva variedades que podem crescer mesmo em terras completamente áridas. O chefe perguntou, plantas? Bobagem. Se não houver comida suficiente, ela deve ser tomada à força. Este método é muito mais eficaz. Isagi estava cansado de provar seu ponto de vista. O Império Remoras é um estado militarista que se tornou uma grande potência através da agressão e conquista. Portanto, eles investem uma grande quantidade de capital e recursos humanos em assuntos militares. No entanto, tais políticas irresponsáveis fazem o povo sofrer. Para salvar este país, o protagonista queria resolver o problema alimentar com alquimia, mas foi mal compreendido. Garius disse que o protagonista se esquivava do trabalho e cultivava os campos dentro dos muros do castelo, mas agora seu comportamento obstinado chegou ao fim. Isagi perguntou se ele havia sido demitido. Ele pensava que estava fazendo seu trabalho corretamente. Ele era apenas um garoto comum de um orfanato, então o chefe o desprezava. Ele estava apenas fazendo o que tinha que fazer. A alquimia não existe para matar pessoas. Não pode ser usada para fazer as pessoas felizes? Garius disse severamente que o protagonista estava livre. Os alquimistas devem obedecer silenciosamente. Isagi tinha certeza de que o chefe do departamento só pensava nos alquimistas como ferramentas. Ele respondeu que entendia, a ordem foi aceita. Oficina de Isagi? A garota desejou-lhe um bom dia. Ela perguntou como foi o dia dele. Essa garota era uma empregada da raça das feras chamada Murcia. Isagi perguntou se ela já havia chegado. Murcia era uma criada da corte, e entre o trabalho ajudavam nesta oficina a fim de criar plantações que crescessem em solo esgotado. Eles fizeram pesquisa juntos aqui. Ela estava preocupada que algo estivesse incomodando o mestre. Murcia perguntou, o que aconteceu? Isagi respondeu que ele simplesmente foi demitido. Murcia ficou indignada, como isso foi possível? Ela disse que o cavalheiro trabalhava para o bem do império. Ela simplesmente não conseguia aceitar. Isagi pediu que ela se acalmasse. Murcia perguntou se o protagonista estava com raiva. O Mac respondeu que estaria mentindo se dissesse que sim, mas era suficiente para ele que ela o tivesse reconhecido. Ele agradeceu por ela se preocupar tanto com ele. Afinal, ele era órfão e estava sozinho há muito tempo. Ele ficou feliz quando ela se tornou sua amiga. Murcia perguntou ao Sr. Isagi o que ele faria agora. O protagonista respondeu que, como não esperava ser demitido, ainda não havia pensado em nada. Ele se perguntou se eles ficariam felizes em vê-lo no orfanato. Outra questão era, ele conseguiria trabalhar e viver lá? Murcia se perguntou o que fazer. Ela pensou sobre isso e disse que, já que essa era a situação, ele poderia ir para sua terra natal? Isagi ficou surpreso. Murcia ficou nervosa e disse que não queria dizer nada disso. Ela estava apenas oferecendo uma mudança de cenário. Isagi disse que, até onde ele se lembrava, a terra natal dela era o reino das feras, certo? Murcia disse que sim, era apenas uma aldeia nos arredores. Isagi disse que estava feliz por ela o ter convidado, mas ele seria de alguma utilidade lá? Murcia disse que claro. Com um alquimista como o Sr. Isagi com eles, as coisas seriam muito melhores. Ela disse que
Embora sua aldeia fosse bastante abençoada com recursos naturais, a situação alimentar estava piorando a cada ano. Izagi disse que quando ela quis ajudá-la em sua pesquisa, ela disse que queria facilitar a vida de todos, criando plantações que pudessem crescer mesmo em solo pobre. Ele então prometeu que assim que terminasse de trabalhar nas sementes, as enviaria para sua terra natal. Ele havia acabado de trabalhar na plantação no outro dia e conseguiu coletar alguns dados. E se eles conseguirem que a cultura possa crescer facilmente em cada pedaço de terra, então será um sucesso. O protagonista entendeu tudo. Izagi respondeu que estava a caminho de sua terra natal. O protagonista disse que eles poderiam usar as plantações que haviam cultivado lá, e se conseguissem alcançar uma abundância de alimentos, então deveriam ser capazes de espalhar o sucesso por todo o mundo. Murcia agradeceu ao Sr. Izagi. Ela perguntou se ele tinha certeza disso. Ela pensou que com suas habilidades e as variedades que ele havia cultivado, ele poderia ser útil em qualquer país. Izagi esclareceu, mas ela mesma o convidou. Murcia respondeu que havia dito isso em um acesso de entusiasmo. O protagonista disse que era melhor aceitar a ajuda de um vizinho do que ficar de mãos e pés atados sem a capacidade de fazer nada. Agindo livremente, eles deveriam ser capazes de mudar o império. Afinal, ela o ajudou não apenas com sua pesquisa, ela sempre o apoiou, e como gratidão, ele queria ajudá-la. Ele perguntou, é realmente impossível? Ela respondeu, claro que ele podia, ela ficaria muito feliz com isso. Izagi disse que arrumaria suas coisas e iria para o reino das feras. Murcia respondeu que, nesse caso, ela se demitiria e eles iriam juntos. Izagi respondeu que se veriam mais tarde. Murcia foi cuidar de seus negócios, mas ele a interrompeu. Ele perguntou se ela ia se demitir e ir com ele. Murcia respondeu, claro, afinal, ela não podia deixá-lo sozinho. O protagonista perguntou-se. Ela tinha certeza de que queria deixar o emprego. Afinal, trabalhar no palácio era de elite e o salário lá não era pequeno. Murcia sorriu e disse que agora ele a estava acalmando, assim como ela fizera recentemente. Izagi ficou surpreso e disse que então eles iriam juntos. Poucos dias depois, Murcia sugeriu que eles fossem devagar. Ela perguntou se precisava de mais alguma coisa. Izagi respondeu que havia colocado água e comida em uma bolsa mágica, então não deveria haver problema. É uma coisa mágica na forma de uma mochila criada usando alquimia. Ela pode armazenar mais coisas do que realmente armazena. Murcia disse que levaria cerca de um mês para chegar ao reino das feras. Ela sugeriu que eles apenas aproveitassem. Izagi concordou. Os dias passaram, 6 de setembro, 12 de setembro, 17 de setembro, 28 de setembro, 7 de outubro. Murcia acordou Lord Izagi e disse a ele que eles haviam chegado. Ele olhou pela janela e viu a terra natal de Murcia. O reino das feras, a aldeia de Pluminia. Izagi ficou surpreso com o número de pessoas fera que havia, mesmo estando nos arredores. Ainda era o reino das feras. Murcia sugeriu que eles fossem para a casa dela. O protagonista perguntou se ele não deveria cumprimentar o chefe da aldeia primeiro. Ele não deveria se surpreender com a pessoa que chegou de repente? Murcia disse que não havia necessidade de se preocupar com isso. Porque o chefe da aldeia era seu pai. O protagonista ficou surpreso. Ele disse que ela deveria ter lhe contado sobre isso antes. Murcia pediu desculpas e disse que queria surpreendê-lo. Então ficou quieta. Izagi se perguntou o que fazer. Agora ele estava ficando nervoso. E se o chefe da aldeia dissesse que eles não precisavam de nenhum alquimista? Murcia respondeu que tudo ficaria bem. Qualquer um que dizer essas coisas, ela o bateria, daria uma lição nele, ela o chamou e mostrou o caminho. Quando eles se aproximaram de uma casa grande, Murcia disse que esta era sua casa. Então eles estavam lá. Ela queria falar com o pai e a mãe primeiro, Izagi concordou. Assim que Murcia tocou na maçaneta da porta, sua mãe saiu correndo pela porta e gritou. Bem-vinda de volta, Murcia pediu a ela. Para não pular assim, porque ela a assustou. Izagi entrou na casa e viu um homem que o olhava severamente. Ele pensou que este homem era o pai de Murcia. O protagonista sentiu hostilidade emanando dele. O homem ofereceu-se para sentar. O protagonista agradeceu e pediu desculpas por incomodá-lo. Ele disse que estava feliz em conhecê-lo, ele veio do Império Ramuras e era um alquimista chamado Izagi. O homem gritou para o protagonista calar a boca. Ele disse que não ia dar sua filha para um cara de origem duvidosa. O protagonista ficou surpreso. O homem gritou que Murcia era sua preciosa filha. Por que ele deveria entregá-la a esse cara que acabou de aparecer? Izagi se desculpou e tentou explicar tudo. A mãe disse que Murcia finalmente trouxe um homem para casa. Ela já devia ter se decidido. Murcia se levantou, fechou os olhos e gritou. Pare! Não é nada disso. Ela disse que queria apresentar o Sr. Izagi como um novo residente desta aldeia.
Seu pai abriu a boca surpreso e sua mãe sorriu docemente. O homem tentou iniciar uma nova conversa. Ele se apresentou dizendo que seu nome era Kelsey e ele era o chefe desta aldeia. Ele perguntou ao protagonista se ele realmente queria se mudar para esta aldeia. Izagi respondeu que queria ter permissão para realizar atividades de alquimia nesta aldeia. A mãe e o pai de Murcia pensaram sobre isso. Izagi perguntou o que aconteceu. Murcia disse que a mãe e o pai simplesmente não sabem o que é alquimia. Kelsey respondeu que era embaraçoso admitir, mas era assim. O protagonista perguntou se eles já haviam conhecido alquimistas. Murcia respondeu que os alquimistas são raros por aqui. O protagonista decidiu explicar quem são os alquimistas primeiro. Em termos simples, os alquimistas são pessoas que controlam a matéria com a ajuda do poder mágico. Eles podem processar e alterar qualitativamente a estrutura dos materiais, usando magia, claro. É difícil fazer uma coisa que seja muito diferente em qualidade da matéria original, mas é uma arte extremamente prática. A mãe e o pai ficaram em silêncio. Murcia disse que era muito difícil de entender. Seria mais rápido mostrar a alquimia na prática. O protagonista concordou. Ele pediu permissão ao senhor Kelsey para pegar emprestada sua espada em seu cinto. Izagi examinou cuidadosamente a espada. Kelsey disse que era uma coisa excelente feita de manatita que ele comprou outro dia. O protagonista disse que não havia manatita nesta adaga. Kelsey ficou indignado. Izagi disse que os alquimistas são dotados da capacidade de ver através da verdadeira natureza dos materiais. Este material é muito semelhante à manatita, mas é um metal de baixa qualidade chamado namatita. A manatita contém poder mágico. Kelsey disse com tristeza nos olhos que pagou 20 moedas de prata por esta adaga. Izagi disse que tudo ficará bem. Ele transformará esta adaga em uma adaga feita de manatita real. Kelsey perguntou como ele poderia fazer isso. O protagonista tirou as luvas e começou a examinar a adaga. A adaga pairava no ar acima de suas mãos. Primeiro, ele precisava entender a forma e o peso da adaga. Então, Izagi adicionou o material necessário à adaga. Ele verificou cuidadosamente seu trabalho. Ele entregou a adaga pronta ao dono. Kelsey perguntou se esta adaga era feita de manatita real. Izagi disse para testá-la. Você precisa enviar um fluxo de poder mágico através dela. Kelsey gritou e jogou a adaga no alvo pendurado na parede. A adaga girou no ar e atingiu o alvo bem no alvo, mas fez um buraco enorme na parede para a rua. Kelsey olhou pela janela e disse que isso era legal. A esposa de Kelsey deu um tapinha em seu ombro e perguntou o que ele estava fazendo. Kelsey respondeu que não achava que a adaga fosse tão poderosa. A mãe de Musha pediu ao marido para não dar desculpas. Kelsey se desculpou novamente. Izagi se desculpou e disse que deveria ter avisado sobre isso, e ele poderia reparar rapidamente a casa danificada. Kelsey disse que isso era legal e agradeceu ao Sr. Izagi. O protagonista disse que os alquimistas são capazes disso, mas acima de tudo, ele quer fazer agricultura usando alquimia. O chefe da aldeia respondeu que, infelizmente, esta terra é estéril e não há sentido em fazer isso. Izagi disse que sabe que por esse motivo, os recursos da montanha e da floresta estão diminuindo. O chefe da aldeia perguntou por que, sabendo de tudo isso, o protagonista veio até aqui? O protagonista respondeu porque ele quer melhorar a situação alimentar com a ajuda da alquimia. Kelsey pensou sobre isso. Izagi disse que ouviu de Messias sobre a situação da aldeia e quer tornar a agricultura possível mesmo em solo pobre, usando variedades melhoradas pela alquimia. E também reduzir o número de pessoas famintas, mesmo que seja por uma. Kelsey o ouviu atentamente. Mercia disse que se as coisas continuassem como estavam, a riqueza das montanhas e florestas seria muito reduzida. Seu pai tentou interrompê-la. Mercia implorou pelo futuro da aldeia para permitir que Lord Izagi se dedicasse à agricultura usando alquimia. O chefe da aldeia respondeu que não era que ele de repente acreditasse em milagres, mas que talvez o protagonista realmente tivesse uma chance. Ele disse que lhe daria permissão. Izagi e Mercia disseram muito obrigado. O chefe da aldeia disse que o protagonista precisava de seu próprio lugar para morar. Então eles lhe dariam uma casa com uma grande área. A mãe de Mercia pediu que ela acompanhasse o Sr. Izagi a uma casa livre. Mercia chamou Izagi com um sorriso no rosto. O protagonista se sentia constrangido no palácio, mas aqui ele podia fazer o que quisesse, dedicando-se completamente ao seu negócio favorito. Graças à alquimia, ele tornaria a vida nesta aldeia mais bonita. Mercia mostrou que a casa do Sr. Izagi era aqui. É aqui que uma nova vida começa. O protagonista ficou muito surpreso quando viu a casa velha e dilapidada. Ele perguntou se esta era sua nova casa. Mercia não podia acreditar em seus olhos, porque na frente deles estava uma casa velha, surrada e dilapidada. Ela não acreditava que seu pai iria forçar o Sr. Izagi a viver em uma casa tão terrível. O protagonista se lembrou das palavras do chefe da aldeia de que a casa era um pouco velha. Mercia disse que não podia permitir isso e iria contar tudo ao pai. Izagi disse que estava tudo bem. Se a casa não fosse adequada para habitação,
Seria melhor reconstruí-la. É assim que todos os alquimistas pensam. Além disso, ele sempre quis tentar construir a casa dos seus sonhos. Mercia perguntou novamente, a casa dos seus sonhos. Quando ele era um alquimista da corte, ele era maltratado porque era um homem simples de um orfanato. Talvez por isso ele morasse em um estúdio que mais parecia um armazém. Izagi disse que tentaria construir o que ele mesmo gostasse. Mercia concordou com ele. O protagonista tocou a casa para sentir a madeira. Ele se perguntou se era possível reutilizar as tábuas velhas. Izagi decidiu que eles deveriam primeiro demolir a casa. Ele dirigiu um fluxo de magia para a casa, depois mudou a qualidade da madeira. Depois tocou a casa e ela caiu. O protagonista congelou. Mercia disse que levaria as tábuas desmontadas para o lado. O protagonista agradeceu. Ele pensou que essas tábuas deviam ser bem pesadas. Em seguida, ele decidiu preparar a área e se livrar das ervas daninhas. Ele tirou uma garrafa de herbicida híbrido de sua bolsa, na qual alterou qualitativamente a composição do produto usando alquimia. Ele fortaleceu e acelerou significativamente seu efeito. Izagi disse que eles poderiam começar a construção. Ele tirou um bloco de madeira de sua bolsa, que ele conseguiu de um monstro planta. Usando magia, ele aumentou sua força. Então o protagonista usou a levitação pairando. E todas as tábuas subiram. Ele as dirigiu com a mão na direção certa. As tábuas foram dispostas como deveriam. Mercia ficou parada e observou espantada. Izagi ficou feliz por ninguém mais o estar limitando. Ele tinha um plano perfeito para o prédio em sua cabeça. Tudo o que restava era implementá-lo. Tábua por tábua, telha por telha, e a nova casa estava pronta. Na frente de Mercia estava uma casa nova, arrumada e bonita. Ela disse, excelente. Izagi perguntou se ele havia exagerado. Mercia respondeu que agora ela entendia como era a casa dos seus sonhos. Tudo na casa era novo e limpo. Izagi deu um tour por toda a casa. Eles subiram as escadas para o segundo andar e olharam para o banheiro. O protagonista disse que lentamente montaria um local de trabalho normal um pouco mais tarde. Ele perguntou a Mercia se ela o ajudaria a arrumar os móveis. Ela respondeu, claro, podia se confiar nela. Ele tirou uma mesa e uma cadeira de sua bolsa mágica. O protagonista disse que era tudo o que eles trouxeram consigo. Se você olhar para isso, parece que eles não trouxeram nenhum móvel. Mercia disse que não havia nada a ser feito, porque muitas coisas não cabiam naquele armazém. O protagonista já havia esquecido que morava em um armazém. De repente, alguém chamou Mercia. Ela saiu para a varanda da casa e viu sua mãe. Olhando para a casa, sua mãe perguntou se a aldeia deles sempre teve uma casa tão maravilhosa. Mercia respondeu que o Sr. Izagi havia refeito com alquimia para torná-la mais confortável de se viver. A mãe perguntou novamente, refeito? Ela disse que a alquimia realmente é uma coisa legal. Izagi se desculpou por refazer tudo aqui por sua própria conta. A mãe respondeu que estava tudo em perfeita ordem. Ela se desculpou por ter vindo tão de repente. Ela pensou que ajudaria na limpeza para que a casa pudesse ser habitada imediatamente. Bem, se fosse esse o caso. Então parecia não haver necessidade disso. Izagi disse que ficou muito satisfeito com a preocupação dela. A mãe de Mercia pediu permissão para ver o interior da casa. O protagonista a convidou para entrar. A mãe andou por toda parte e se maravilhou com quão incrível era a casa. A cozinha espaçosa parecia especialmente boa. Izagi notou que Mercia não conseguia alcançar as prateleiras de cima. Ele perguntou se elas estavam muito altas para ela. Mercia ficou na ponta dos pés. E disse que conseguiria alcançá-las. Se esticasse, o protagonista imediatamente abaixou as prateleiras. A mãe de Mercia disse que se todos os utensílios fossem guardados, esta cozinha seria ainda melhor do que a de casa. Mercia perguntou se a mãe tinha móveis e utensílios domésticos que eles não usavam. Eles poderiam movê-los para cá, depois de algum tempo. Mercia estava no meio da cozinha, que foi complementada com utensílios domésticos para maior conforto. Izagi disse que, graças a ela, este cômodo começou a parecer um prédio residencial. Mercia respondeu que estava feliz. Ela disse que as paredes pareciam vazias e queria pendurar algo nelas. E ela queria colocar algum tipo de vaso sobre a mesa. O protagonista ficou em silêncio. Mercia sugeriu jantar. Ela disse que sua mãe lhes deu um prato delicioso, para que eles pudessem comer já. Abrindo a tampa da panela, Izagi disse que parecia delicioso. Ele perguntou se era sopa de leite. Mercia se desculpou pelo prato modesto. Izagi respondeu que queria comer exatamente aquilo. Ela agradeceu. O prato especial de Siena é sopa de leite feita com ervas da montanha e cogumelos. O protagonista tirou o pão de sua bolsa mágica. Ele segurou uma colher nas mãos e disse, vamos começar. Mercia ficou de lado e desejou-lhe um bom apetite.
Izagi não entendeu porque ela não estava sentada à mesa. Ele perguntou se ela não ia comer com ele. Mercia ficou surpresa e disse que era uma serva e não podia sentar-se à mesma mesa que ele. Izagi respondeu que eles não estavam mais no castelo e ninguém a repreenderia por isso. Mercia ficou surpresa e perguntou se estava tudo bem mesmo. O protagonista se ofereceu para comerem juntos novamente. Mercia agradeceu por deixá-la se juntar a ele. Izagi disse que era um tanto incomum para ele que ela estivesse sentada em frente a ele. Mercia respondeu que sentia o mesmo, por alguma razão. Ela não conseguia se acalmar se não estivesse ao lado dele. O protagonista respondeu que não era surpreendente. Ela precisava tentar suprimir esse sentimento. Ele pegou uma colher e decidiu comer. Então, obrigado novamente pela comida. O protagonista colocou a colher na boca. Delicioso. A doçura do leite se abre em sua boca. Izagi perguntou a Mercia qual era o nome desta planta. Ela respondeu: é grama kirkuk. Ela geralmente cresce nas florestas circundantes, uma planta selvagem. Mercia provou a sopa. Estava realmente deliciosa. O protagonista gostou. O caule estava crocante e as folhas cozidas estavam macias. Esta grama provavelmente é deliciosa tanto cozida quanto frita. E além disso, o sabor dos cogumelos e o sabor salgado do bacon combinam bem com a doçura delicada do leite. O protagonista mergulhou o pão no prato. Que havia absorvido completamente tudo isso, ficou macio e fácil de comer. Mercia pensou que alívio. Izagi disse que estava satisfeito. Mercia respondeu. Ela estava feliz que o protagonista gostou da comida. A garota recolheu os pratos e disse que os lavaria. O protagonista tentou impedi-la e disse que ela não precisava fazer isso. Ele mesmo limparia. O protagonista decidiu que seria melhor para ela voltar para casa. Afinal, ela voltou para sua terra natal depois de tanto tempo. Mercia ficou indignada e disse que ficaria. Izagi ficou surpreso. Então ela quer passar a noite aqui? A garota respondeu. Seria mais correto dizer que ela vai morar aqui e servi-lo, Lord Izagi. O protagonista ficou muito surpreso com isso. E disse, espere um minuto, Mercia, este não é o Palácio Imperial. E o protagonista não é mais um alquimista da corte, eles entendem isso? A garota respondeu que entendia. E ainda assim, ela está pronta para servi-lo enquanto a alma de Lord Izagi desejar? Ela respondeu firmemente que não poderia ser persuadida. O protagonista objetou, mas ele precisa fazer um quarto para Mercia. Não será possível construí-lo agora. A garota respondeu, se este é o problema, então suas coisas já estão no quarto livre no segundo andar. O protagonista disse que ela trabalha rápido como sempre. E ainda assim, não vale a pena, Mercia perguntou. É realmente impossível? O protagonista ficou indignado com isso, mas respondeu calmamente que ficaria feliz e que a ajuda dela seria útil. Ela ficou feliz, sério. Izagi confirmou isso e disse. No entanto, ela deveria contar aos seus pais. Eles vão se preocupar, especialmente seu pai, Kelsey. A garota sorriu e respondeu que tinha a permissão de sua mãe. O protagonista ficou surpreso, mãe? O que ela quer dizer com isso? Mas Mercia não teve tempo de responder. Da rua veio o grito de seu pai. Mercia? Venha para casa, Mercia. Ele não vai deixá-la morar com Izagi. Na manhã seguinte, o protagonista abriu a porta quando ouviu uma batida nela. Mercia estava parada no limiar. O protagonista a cumprimentou. Bom dia. Ele perguntou se ela discutiu tudo com Kelsey adequadamente ontem. A garota ficou em silêncio por um tempo, e depois respondeu que, infelizmente, não conseguiu a permissão do pai, e que terá que vir de casa todas as manhãs para ajudar o Sr. Izagi. O protagonista ficou um pouco perplexo. Então era isso. Mercia se desculpou com ele. O protagonista pensou, Mercia é a filha preciosa de Kelsey. É natural que ele não a deixasse morar com o protagonista. Izagi sorriu e disse, bem, parece que ela conseguiu ter uma conversa adequada com o pai. O protagonista ficou bastante satisfeito com o fato de a garota apenas vir. Mercia respondeu indignada, mas que ainda persuadiria seu pai para que pudesse morar e trabalhar na mesma casa com o Sr. Izagi. Até lá, ela pediu que lhe desse um tempo. O protagonista disse a ela que não precisava se esforçar tanto. Seria triste se ela e seu pai brigassem. Ele pensou que o protagonista também ficaria nervoso se de repente começassem a morar juntos. Mercia tentou objetar a ele novamente, mas foram interrompidos por outra voz feminina, que chamou seu nome de forma interrogativa. Ambos ficaram em silêncio e se viraram para a voz. Lá estava uma garota. Ela era uma das Beastmen. A garota gritou. Era ela, afinal. Mercia reconheceu a garota e ficou surpresa. Nia. Ela correu até Mercia e pegou suas mãos. Nia disse que ouviu que Mercia havia retornado. Então veio encontrá-la. Mercia ficou um pouco surpresa. Elas não se viam há muito tempo. Nia perguntou, por que ela voltou tão de repente. Ela não soube o que responder e permaneceu em silêncio. Neste momento, o protagonista ficou parado, olhando para elas. As garotas sentiram seu olhar e se viraram. Ele acenou para elas. Nia exclamou feliz.
Ela entendeu. Mercia trouxe seu marido. Ela gritou indignada. Não. Ela contou tudo a Nia e o protagonista resumiu a história. Em outras palavras, o nome dele é Azaji e ele é um alquimista. Nia ficou surpresa. Ele veio para tornar esta aldeia próspera com a alquimia. Que legal. Parece que ele não é uma pessoa má. Ela cumprimenta o protagonista. Ela estendeu a mão para ele para se apresentar. Ela é Nia, amiga de infância de Mercia. Eles apertaram as mãos e o protagonista pensou. Ela é tão hospitaleira com ele. Um humano, incrível. Nia perguntou. E ainda assim, foi Mercia quem o convidou. Mercia respondeu indignada. Sim, e daí? O protagonista pensou sobre isso. Ele pensou que ele e Mercia não tinham muitos segredos um do outro. Mas ainda assim, a mudança repentina em sua expressão mostrava que eles se davam bem, não é? Como ele gostaria de ter um amigo tão próximo para si, Nia disse que já estava de partida. Ela desejou a Azaji que sua fazenda prosperasse. Nia saiu correndo e acenou se despedindo. Mercia se desculpou com o protagonista por sua amiga ser barulhenta. O protagonista a acalmou. Não, não. Ele ficou feliz que Nia conversou com eles. O protagonista sugeriu começar, então hoje eles precisam começar a trabalhar. Mercia ficou surpresa, já? Ele disse a ela que queria verificar o mais rápido possível se a colheita cresceria aqui. Ontem, ele se livrou das ervas daninhas neste campo quando estava construindo uma casa. Agora ele precisa arar a terra. Oh, há uma pedra no caminho que sirva de material se ele analisar a composição da pedra. E mudar sua forma com magia, ele obterá um golem. Verificar, e finalmente, ele precisa inserir a pedra mágica em seu peito, que se tornará força motriz. Agora, o golem está pronto. O protagonista comandou, golem, avance, ara a terra, o golem começou a trabalhar. Azaji concluiu, sim, não há problema no comportamento e no fluxo de poder mágico, Mercia, disse, como esperado de um golem criado pelo Sr. Azaji. Ela se ofereceu para ir ela mesma e pulverizar herbicidas sobre uma área ampla. De repente, a voz de Kelsey foi ouvida atrás deles. Azaji, o que é isso? O protagonista se virou e ficou surpreso. Kelsey. O protagonista explicou a ele que este é um golem criado através da alquimia para ajudar o protagonista no campo. O golem não ataca pessoas. Então não há necessidade de se preocupar. Kelsey ficou perplexo. É mesmo? Como a alquimia é útil. E ainda, Azaji, pode uma colheita crescer nesta terra? Neste momento, o golem estava se esforçando ao máximo no campo. O protagonista respondeu a Kelsey que a qualidade do solo não era muito diferente do solo no Império. Então, ele acha que tudo crescerá aqui sem problemas, claro, isso não passa de uma suposição. Mas ainda assim, Kelsey ficou feliz, se isso for verdade. Então é simplesmente maravilhoso. O protagonista notou e pensou. Mercia não reage a Kelsey de forma alguma, então ela está com raiva. A atmosfera está tensa. O protagonista disse que agora ele vai cultivar plantas. Então, se Kelsey quiser, pode vir e dar uma olhada. Afinal, se tudo correr bem, então você pode colher imediatamente. Kelsey riu incredulamente. E pensou, colher imediatamente? O protagonista continuou a explicar o que estava fazendo. Primeiro, ele espalhou fertilizantes especialmente feitos, criados através da alquimia. A matéria-prima é o fertilizante que é comumente usado no Império, mas em vez de mudar as propriedades ou fortalecê-lo, o protagonista pessoalmente o tornou mais nutritivo. Kelsey ficou surpreso e não entendeu nada do que o protagonista disse. Mercia viu que Azaji estava preocupado. Ela não resistiu e explicou. Em suma, este fertilizante foi criado por método alquímico para fortalecer o solo esgotado. Seu pai ficou surpreso, é mesmo. A garota se virou para o protagonista e se desculpou com ele por fazê-lo se preocupar. O protagonista sorriu. Ele acha que ela e seu pai têm objeções um ao outro, mas eles se dão bem, não é? Afinal, a família é insubstituível. Mercia concordou com ele. A essa altura, o golem já havia parado e estava esperando a próxima ordem. O protagonista perguntou à garota, ok, vamos espalhar o fertilizante então? A garota concordou com ele. Azaji explicou, nos lugares onde o fertilizante será espalhado, o golem vai misturar com uma enxada e fazer canteiros. E em locais com solo preparado, eles plantarão sementes. Kelsey ficou surpreso e perguntou a Azaji antes de misturar o solo com fertilizante. Você não deveria esperar? O protagonista respondeu-lhe, normalmente isso é verdade, mas como o fertilizante que ele fez também acelera a taxa de decomposição, economiza-se tempo e não há necessidade de misturá-lo completamente. Kelsey ficou surpreso e feliz. Uau! Mercia, disse ao pai, que para o Sr. Azaji era moleza. O protagonista olhou para eles e pensou, e o nível parece ter aumentado. O protagonista pegou um saco e disse que primeiro, eles plantariam uma planta que cresce facilmente mesmo em terras áridas, e a próxima de todos, seria uma batata de criação seletiva. É necessário colocar sementes de batata em um buraco e cobrir com terra.
Então, se você regá-la, a batata crescerá e deverá estar pronta para a colheita. Kelsey objetou ao protagonista. Não, é claro que as batatas não podem crescer imediatamente. As batatas, claro, crescem rapidamente, mas leva 3 ou 4 meses para isso. Naquele momento, brotos de batata apareceram ao lado da perna de Kelsey. Kelsey ficou muito surpreso. A batata estava crescendo bem diante de seus olhos. Em questão de segundos, as batatas cresceram, floresceram e ficaram amarelas. O protagonista ficou encantado ao vê-las. E disse que, como os caules e as folhas ficaram amarelos, devia ser hora de colher. Kelsey não podia acreditar, mas como isso era possível. O protagonista se agachou e começou a arrancar as batatas. O arbusto saiu com 5 batatas. O protagonista estava feliz. Ele tinha confiança, mas ainda assim se sentiu aliviado. Mercia parabenizou o Sr. Izagi. Kelsey ainda não conseguia acreditar como era possível colher batatas no mesmo dia. O protagonista disse a ele que sua surpresa era justificada. Agora era hora de provar as batatas. Mercia sugeriu que talvez devessem fazer um simples refogado. O protagonista a apoiou. Já que o tempo estava bom agora, talvez devessem cozinhar do lado de fora? Eles puxaram uma mesa para o quintal e a arrumaram. Mercia começou a cozinhar. Primeiro, ela descascou as batatas, depois as cortou. O protagonista tirou algum tipo de dispositivo de sua bolsa. Kelsey perguntou o que era. O protagonista respondeu que era um dispositivo mágico que gerava fogo. Kelsey ficou surpreso novamente. Gerava fogo. O protagonista confirmou e mostrou que se você pressionar o botão assim, o fogo acenderá. Se você ajustar a alavanca, pode mudar a força do fogo à vontade. Kelsey disse que tinha ouvido falar que existem coisas convenientes na cidade, mas uma coisa que pode sempre causar fogo facilmente. Isso é incrível. Izagi também fez essa coisa sozinho. O protagonista riu e disse que isso também é trabalho de um alquimista. Fazer tais utensílios mágicos. Enquanto isso, Mercia se aproximou do fogo. Ela despejou as batatas picadas na frigideira, adicionou óleo vegetal e fritou em fogo médio. Quando uma crosta dourada aparece, você precisa virá-la. Em seguida, cubra a panela com uma tampa. Deixe descansar por cerca de 4 minutos em fogo baixo. Em seguida, divida em porções e está pronto. Mercia anunciou em voz alta que o refogado de batata está pronto. Os temperos incluem óleo, sal e pimenta. Eles podem adicionar tudo isso a si mesmos, a seu critério. Kelsey estava muito feliz. E sua filha preparou a comida. Todos se sentaram à mesa e começaram a provar. O protagonista disse sim. Está delicioso? Mercia perguntou ao pai. E não há dúvidas sobre o sabor, certo? Seu pai não conseguia se recuperar de tudo. Ele disse que o sabor é muito melhor do que o que cresceu em sua aldeia. Além disso, é estranho, mas parece que há energia fervendo dentro dele. O protagonista pensou, o que esperar de um homem fera? Percepção aguçada. Izagi explicou que, na verdade, esta batata é melhorada. Quando você a come, obtém o efeito de aumentar a vitalidade. Kelsey perguntou incrédulo, isso é possível? O protagonista respondeu que, embora ele diga isso, ainda é um efeito pequeno. Enquanto isso, os pratos já estavam vazios. Kelsey perguntou ao protagonista. Se as pessoas plantarem as plantas que o protagonista melhorou com a alquimia, então esta batata poderá crescer mesmo nesta aldeia? O protagonista confirmou suas palavras, claro. Mesmo que não dê certo imediatamente, ele ainda fará com que dê certo, porque esse é o trabalho dele. Kelsey ficou surpreso e feliz ao ouvir isso. Ele pensou sobre isso, e Izagi continuou a explicar-lhe que, para ter um suprimento estável, o protagonista expandiria ainda mais os campos e cultivaria outras variedades de plantas avançadas para poder colher uma variedade de culturas. Kelsey decidiu que Izagi tornaria essas terras férteis. Ele tinha o poder para fazer isso, e Kelsey disse em voz alta, sim, ele confia este assunto ao protagonista. O protagonista agradeceu a Kelsey por sua confiança. Então ele o faria gradualmente. No dia seguinte, muitos campos já haviam aparecido ao redor da casa do protagonista. Ele estava cultivando muitas coisas úteis para a aldeia. O protagonista perguntou a Mercia se ele se sentia um pouco envergonhado. Ele não tinha exagerado? Ela respondeu que ele havia exagerado um pouco. Anteriormente no palácio, ele tinha que cultivar plantas em uma área limitada. Portanto, sabendo que tinha tanto espaço à sua disposição, ele ficou tão inspirado que exagerou. O protagonista perguntou a Mercia o que fazer com toda essa quantidade. Claro, ele poderia simplesmente armazenar tudo de alguma forma em uma bolsa mágica, mas eles não teriam mãos suficientes. Eles não teriam tempo de coletar, nem a metade até o final da temporada de colheita. A garota perguntou se era possível criar outro golem. O protagonista disse a ela que não poderia criar outro golem. Infelizmente, ele não tinha mais pedras mágicas. Então Mercia sugeriu pedir ajuda a seu pai e sua mãe. Ela disse que eles os ajudariam. O protagonista concordou com ela.
A garota pediu que ele a esperasse um pouco, enquanto ela ia buscar ajuda. O protagonista concordou novamente e disse que por enquanto trabalharia junto com o Golem. Ele se levantou. Minha lombar dói. De repente, um grito foi ouvido por trás. Nia, o que é isso? O protagonista se virou. Nia, bom dia. Nia congelou com uma expressão de surpresa e disse, afinal de contas, na aldeia deles, nunca houve um campo tão grande. Izagi disse a ela que eles conseguiram cultivá-lo ontem com a ajuda da alquimia. Ela ficou surpresa. Por quê? Mas fazia apenas 2 dias que ele tinha chegado, embora fosse estranho que qualquer coisa pudesse crescer neste solo. E o fato de que era a hora de colher também era estranho. Izagi explicou-lhe alegremente que era tudo graças à alquimia. Ela perguntou indignada. Ele tem uma resposta para tudo? Uma voz foi ouvida por trás. Izagi está dizendo a verdade. Nia, ela viu quem era. Tio Kelsey. Ele disse a ela que viu com seus próprios olhos ontem. As colheitas que Izagi modificou estão crescendo até mesmo nesta aldeia. Nia ficou feliz. Seu tio disse. Então era verdade. Isso não é legal? Acontece que eles estão colhendo atualmente? O protagonista confirmou e disse que exagerou um pouco com as colheitas. Kelsey olhou para todo o campo e disse, no entanto, quanto cresceu? Eu não pensei que o campo cresceria tanto em um dia. O protagonista se desculpou e disse que exagerou em sua alegria. Kelsey pediu-lhe para não se preocupar com isso. Foi maravilhoso que sua aldeia, sofrendo com a escassez de alimentos, tivesse uma colheita tão abundante. A mãe de Mesha disse que sua aldeia nunca tinha visto uma colheita tão rica antes. Ela estava até um pouco animada. Nia disse que também ajudaria na colheita. Kelsey perguntou, vamos, Izagi, vamos começar. E todos começaram a colher. Eles coletaram abóboras, abobrinhas, couve-flor, rabanetes, berinjelas e muitas outras coisas. De repente, Nia perguntou a Izagi se podia provar um tomate. Ele permitiu alegremente. Nia ficou encantada. Viva! Ela deu uma mordida. Ela não entendeu o sabor e perguntou, o que é isso? Muito saboroso. É tão diferente dos tomates que ela conhece. O protagonista respondeu, estes tomates não só têm crescimento acelerado, mas também têm teor de açúcar aumentado. Nia ficou surpresa. Uau, que legal. Mesha se aproximou deles e perguntou, parece que vocês dois estão se divertindo muito. O protagonista olhou para ela surpreso. Mesha? Ela disse que queria provar também. O protagonista ficou feliz. Sim, por favor. Mesha também deu uma mordida no tomate. Nia se aproximou dela e sussurrou uma pergunta em seu ouvido. Mesha, você está de repente agindo de forma fofa? Mesha ficou com raiva dela e gritou, Nia! Nia começou a fugir dela. Mesha correu atrás dela gritando, espere. Nia correu e gritou. Nia ficou com raiva. Izagi olhou para elas e pensou, essas duas se dão bem. 3 dias depois, o protagonista informou a todos que a colheita havia terminado. Ele estava realmente grato a todos pela ajuda. Kelsey perguntou a ele, a propósito, o que o protagonista vai fazer com a colheita. O protagonista respondeu que ia dar aos aldeões. Caso contrário, se ele guardasse tudo na bolsa mágica assim, a bolsa ficaria completamente cheia. A mãe de Mesha perguntou, então, que tal fazermos um banquete? O protagonista ficou surpreso. Um banquete. Ela confirmou e disse para servir a todos pratos preparados com a colheita do campo de o protagonista. Dessa forma, todos conheceriam Izagi e seria mais fácil viverem juntos. O protagonista perguntou a ela, novamente surpreso, mas um banquete não é problemático? Preparações e tudo mais. Mesha se apressou em explicar ao protagonista que, embora fosse chamado de banquete, era um evento descontraído, para o qual bastava chamar as pessoas para a praça central e montar cadeiras e mesas. O protagonista entendeu. Então é isso. Mas se for assim, tudo bem. Kelsey resumiu. Então precisamos chamar as pessoas e começar os preparativos. Haverá um banquete esta noite. O protagonista ficou feliz a princípio. Sim. Mas então ele pensou, o quê? Você quer dizer esta noite? Todos tinham saído para se preparar para o banquete. O protagonista foi deixado sozinho com Mesha. Ele exalou e perguntou, ufa, está tudo pronto, certo? Eles também precisam se apressar para a praça central. Tudo vai correr bem? Mesha ficou surpresa com suas preocupações, Sr. Izagi. Ele explicou a ela qual era o problema. Ele era um humano e tinha acabado de chegar aqui. As pessoas virão. Mesha o tranquilizou, mesmo que o banquete estivesse marcado para hoje. Ela achava que tudo ficaria bem, de qualquer forma. Enquanto isso, eles chegaram à praça. A garota continuou a tranquilizá-lo e explicou que tudo correria bem. Porque não havia um banquete como este há muito tempo. Quando chegaram à praça, o protagonista ficou surpreso. Havia tanta gente que ele ficou encantado.
A mãe de Mersha veio até a mesa e disse a Izagi que já queria começar a cozinhar, então ele poderia ajudá-la se trouxesse os ingredientes. O protagonista concordou. Tudo bem. Ele abriu sua mochila mágica e esvaziou seu conteúdo sobre a mesa. Todos ficaram surpresos. Uau! Tantos? Mersha perguntou. Eles não usam tantos ingredientes frescos há muito tempo, não é? Naya perguntou confusa. O que eles deveriam cozinhar agora? Todos ficaram perplexos. Depois de um tempo, a cozinha estava a todo vapor. Eles estavam cozinhando, fritando e misturando. A mesa estava posta. Kelsey, como o ancião da aldeia, disse, está pronto. Ele chamou Izagi e perguntou se ele poderia vir por um minuto. O protagonista concordou. Sim. A aldeia inteira estava reunida. Kelson começou seu discurso. Ele agradeceu a todos por se reunirem aqui hoje. Ele explicou a todos que tal abundância de comida em sua aldeia pobre em alimentos se devia ao recém-chegado Izagi, que cultivou esta colheita para eles. O protagonista se sentiu sem graça? Foi uma apresentação não planejada? O protagonista reuniu coragem e disse que estava feliz em conhecê-lo. Seu nome é Izagi. Ele é um alquimista. Ele acabou de chegar a esta aldeia no outro dia e não sabe muito. O protagonista pediu a todos que fossem gentis com ele. Kelsey elogiou Dempsey por seu discurso. Izagi acrescentou. Ainda há muitos ingredientes, então, por favor, todos podem comer o quanto quiserem. Kelsey gritou, bem, vamos dar as boas-vindas ao novo aldeão e beber a isso. Todos os aldeões o apoiaram. Saúde. O protagonista caminhou entre as mesas e não conseguiu encontrar um lugar. O quê? 100 lugares. Bershia chamou o Sr. Izagi e disse que havia um lugar vago ao lado dela. Ela mostrou ao protagonista um prato e disse que colocou uma porção para ele. Ele agradeceu a ela por isso. Ele estava feliz, um potalfeu com vegetais. O protagonista provou a doçura das cenouras e cebolas e o sabor picante da pimenta preta. Ele disse, delicioso. O protagonista comeu batatas, cogumelos, salsichas e um monte de outros ingredientes. Nia estava feliz. Ela disse que não comia uma sopa de legumes tão rica há muito tempo. Mershia perguntou a ela. Por causa da economia constante, eles muitas vezes tinham que usar até mesmo as cascas dos vegetais, certo? Nia disse. Além disso, ela estava feliz por haver tanta comida na mesa. No entanto, quando o banquete terminasse, todos eles voltariam à sua comida escassa. O protagonista olhou para ela e ficou indignado, porque ela estava dizendo tal coisa no meio de um banquete. Ela respondeu a ele, mas é verdade. O protagonista pensou, nada pode ser feito sobre o fato de que tais pensamentos vêm à mente das pessoas. Agora o nível de segurança alimentar em cada casa não está melhorando. O protagonista se levantou e disse, por favor, acalmem-se. Ele disse a todos que até eles seriam capazes de cultivar as colheitas que ele havia criado seletivamente. Tudo isso cresce bem mesmo em solo esgotado. Tudo o que ele faz é resistente ao frio e a vírus. Ele distribuiria as sementes dessas culturas a todos eles. Nia se levantou e perguntou, isso significa que ela também poderia fazer isso? Ele confirmou, claro, se ela cuidasse bem delas, ela também poderia cultivá-las. Uma das pessoas disse surpresa. Ele se sentia como se estivesse em um sonho. Mas o protagonista tinha acabado de chegar na aldeia, porque eles estavam fazendo tanto por eles. Mersha chamou o Sr. Azagi. Ele ficou parado e olhou para os aldeões. Azagi decidiu contar a história de sua vida. Ele disse que foi abandonado em frente a uma igreja na capital imperial quando era bebê. O aldeão ficou surpreso que o protagonista era um órfão. Azagi disse que havia lutado pela comida escassa que lhes era dada. Ele havia vivido nas garras da fome. Então sabia o que era estar subnutrido. Ele perguntou, cada um deles não queria comer comida deliciosa até se fartar? Os aldeões ouviram atentamente. O rapaz pediu desculpas a Azagi por expressar suas dúvidas sobre ele. O protagonista respondeu que ele também teria dúvidas em seu lugar. O rapaz disse, se não for muito incômodo para o protagonista, ele poderia compartilhar suas sementes com ele. Se houver muita comida em sua mesa de jantar, ele também quer tentar cultivar. Todos os aldeões começaram a gritar que também queriam tentar a agricultura. Afinal, os recursos das montanhas e florestas são limitados. Mercia pediu aos aldeões para se acalmarem. Azagi disse que tem muitas sementes e as compartilhará com todos. Não importa o quão forte uma pessoa seja, não importa o quão notável ela seja. Mesmo depois de se tornar um alquimista, ele continuou sua pesquisa no campo da alimentação. Se você come mal, seu coração endurece, você esquece por que vive. Todos são iguais diante da fome, para que mais pessoas possam lutar contra a fome. Nesse caso, ele gostaria de desenvolver ainda mais a agricultura. E agora, se os aldeões se dedicarem à agricultura, a situação alimentar na aldeia deve melhorar significativamente. O chefe gritou para tornar esta aldeia mais próspera. Um brinde a uma nova esperança para a aldeia de Pulminia.
Todos os residentes apoiaram um brinde e gritaram: um brinde. Império de Remores, Castelo de Remores. Garius relatou que a produção de armas e itens mágicos aumentou este mês. Príncipe Wastes Travantia Remores, o primeiro na linha de sucessão ao trono. O príncipe perguntou a Garius que não havia relatório de Azagi este mês, o que ele estava fazendo. Garius se perguntou por que o príncipe se lembrava daquele plebeu insolente. Ele disse ao príncipe que demitiu aquele plebeu parasita. O príncipe perguntou: por quê? Garius respondeu que a tarefa de um alquimista no Império é fazer ferramentas e itens mágicos para necessidades militares. Ele não fez nada disso, exceto o mínimo, e apenas mexeu na terra. O príncipe chamou o chefe dos alquimistas de tolo. Ele perguntou se Garius entendia o que tinha feito. O príncipe disse que eles esperavam que as colheitas que Azagi havia criado pudessem remediar a situação terrível com a escassez de alimentos no Império. Então o príncipe confiou a Azagi a solução da situação alimentar e, depois de discutir com os outros, ele aumentou ainda mais o orçamento militar. O príncipe perguntou severamente o que deveria fazer com isso. Garius tentou se justificar, dizendo que o estúpido Azagi, com sua pesquisa, estava apenas atrapalhando. O príncipe perguntou o que Garius sequer via em seus subordinados. Ele o chamou de pessoa sem talento. O príncipe disse para fornecer imediatamente uma alternativa para a produção de alimentos, ou então sua cabeça seria cortada, e ordenou que Azagi fosse devolvido à aldeia. A velhinha disse que tudo foi graças a Azagi. Ela nunca pensou que as colheitas cresceriam em tal solo. Azagi respondeu que o principal era que os aldeões estivessem felizes, graças ao fato de que eles distribuíram as sementes de culturas de criação seletiva para os aldeões e agrícolas. Uma explosão ocorreu na aldeia. Mercia disse que, se tudo corresse bem, conseguiriam colher uma grande safra. O protagonista concordou com estas palavras. Mas pensou que a este ritmo poderiam surgir problemas. Mercia perguntou com que o protagonista estava preocupado. Ele respondeu que o fertilizante que estavam a usar agora era obtido através da melhoria do fertilizante imperial. Em geral, a este ritmo, poderia esgotar-se em poucos anos. Portanto, era necessário um fertilizante que pudesse ser produzido nesta aldeia. Havia a opção de comprar fertilizante imperial, mas o melhor era fazer fertilizante a partir das matérias-primas da aldeia. Mercia argumentou que, se recebesse constantemente fertilizante do bolso do protagonista, isso não cortaria o mal pela raiz. O protagonista disse que primeiro precisavam de recolher o fertilizante que era usado nesta aldeia. Mercia respondeu: eu farei. Ela iria perguntar às famílias camponesas que conhecia e pedir-lhes que partilhassem o seu fertilizante. Izagi ficou surpreendido por haver apenas 3 tipos de fertilizante. Isso não era suficiente para a investigação. Mercia disse que, por causa do solo pobre, poucas pessoas praticam a agricultura. O protagonista disse que isso era suficiente para a base, mas para fazer um fertilizante melhor, ele precisava de matérias-primas que contivessem um pouco mais de poder mágico inerente a esta aldeia. Mercia sorriu e disse que, então, deveriam ir para a floresta. Izagi perguntou novamente para a floresta. Ela explicou que, na floresta, eles conseguiriam definitivamente recolher materiais naturais que só existiam lá. O protagonista pensou que parecia que só ali encontrariam o que precisavam. Ele disse que ia lá e logo voltaria. Mercia respondeu que também iria. Izagi ficou surpreendido. Ela disse que já tinha ido muitas vezes à floresta e, com um guia, a recolha seria mais calma. Izagi respondeu que certamente o ajudaria, mas a floresta era perigosa. Mercia segurou a esfregão com força na mão e disse ao protagonista para ficar calmo, pois ela era uma empregada. Izagi perguntou como é que isso se relacionava com a segurança física. Mercia respondeu que as criadas precisavam de poder de combate para proteger o seu mestre. O protagonista ficou surpreendido. Eles caminharam pela floresta e procuraram os materiais necessários. O protagonista pensou no facto de a flora ser ligeiramente diferente da do Império. Seria porque este era o reino das feras? Mercia respondeu que, na natureza, havia uma luta feroz pela sobrevivência. Os animais e as plantas evoluem mais rapidamente. Izagi reparou no fruto. Ele perguntou-se se era um fruto de árvore em forma de estrela. Mercia disse que, se ele tocasse, sairia ácido dele. O protagonista ficou surpreendido. É mesmo assim. Ele disse que deveria ser feita uma avaliação precisa. Mercia disse que, por vezes, plantas perigosas podem ser encontradas na natureza. Izagi usou a habilidade de alquimista para realizar um exame da matéria. A carambola é uma planta que cresce na floresta, na parte sul do reino das feras. Se a espremeres, ela salpicará o ácido que contém. Se o ácido entrar em contato com a pele, deves lavar imediatamente com água e começar o tratamento. É uma planta perigosa. Mercia perguntou como abordá-la. Izagi respondeu que queria recolher a planta. Poderia ser usada como matéria-prima para a solução ácida e a solução de capina.
Ela ofereceu-se para ajudar. O protagonista agradeceu-lhe por isso. Ele cortou silenciosamente a planta com uma tesoura. Perfurou levemente a carambola com uma agulha e recolheu a solução ácida num tubo de ensaio. Colocou a própria planta numa bolsa mágica. Limpou o suor da testa e disse que a recolha era divertida. Mercia perguntou se o Império não permitia isso. Izagi respondeu que sim. Eles sempre diziam que a recolha de materiais era melhor deixada para cavaleiros e aventureiros. Mas, na realidade, ele lidava com a recolha efetiva de materiais. De repente, Mercia chamou o protagonista. Um javali enorme saiu da floresta. O protagonista perguntou a Mercia se era um monstro. Ela respondeu que era um demônio. Tinha um temperamento violento e atacava rapidamente com as suas presas. O demônio soltou um rugido ameaçador. O protagonista perguntou-se o que fazer. Mercia pediu para deixar com ela. Izagi ficou surpreendido. O demônio bateu com o casco e escolheu um alvo. Mercia postou-se à sua frente e estava pronta para aceitar a luta. O demônio avançou para atacar. Ele torceu o focinho porque havia 2 alvos. Mercia saltou alto no ar e pulou por cima do demônio. Recebeu um golpe poderoso por trás com uma mão e, depois, com ambas as pernas. O último golpe na cabeça derrubou o demônio ao chão. O protagonista ficou surpreendido. Como é que ela conseguiu fazer aquilo com um só golpe? Mercia respondeu que não podia permitir que ele tivesse problemas desnecessários. O poder de combate de Mercia era muito superior à norma habitual. Izagi sabia que as habilidades físicas dos Homens-Fera eram muito superiores às das pessoas comuns. Ele perguntou-lhe se ela era realmente apenas uma serva. Mercia respondeu de facto, mas como Homem-Fera. Ela podia servir no Castelo Imperial porque tinha tal poder de combate. O protagonista brincou que era por isso que ela tinha tantos trabalhos noturnos diferentes. Mercia respondeu que sim. Ela conseguia ver bem à noite e a sua aparência de criada enganava facilmente os bandidos. Izagi pensou que, num império onde os Homens-Fera eram desprezados, era natural exigir mais. Mercia disse que ultimamente a tinham persuadido insistentemente a aceitar trabalhos obscuros. Por isso estava feliz por ter conseguido desistir ao mesmo tempo que ele. O protagonista perguntou: trabalhos obscuros? Ele disse que uma pessoa como ele podia viver pacificamente no castelo graças a ela. E ao resto dos guardas. Ele sorriu e agradeceu-lhe. Mercia respondeu que era natural, porque as guardas noturnas eram deveres das servas. Izagi disse que pensava que isso era trabalho de cavaleiros. Ocorreu-lhe o pensamento de que deveria haver uma pedra mágica no corpo do demônio. Mercia perguntou novamente: uma pedra mágica? Ele disse que o poder mágico que os monstros obtêm da atmosfera e da predação é armazenado numa pedra mágica. Os alquimistas usam pedras mágicas para criar vários itens. Mercia respondeu que entendia. Ele sentiu o fluxo de poder mágico com os dedos e disse: talvez aqui. Ele tirou uma lâmina da sua bolsa mágica e abriu o monstro. Ficaram surpreendidos quando encontraram uma pedra mágica. Izagi disse que a pedra tem poder mágico de alta qualidade. Este monstro é uma presa bastante grande. Mercia disse que, nesta floresta, é um monstro de tamanho médio. O protagonista ficou surpreendido. Na capital do Império, raramente se encontram monstros que não cabem na palma da mão, mas aqui é um tamanho comum. Izagi perguntou a Mercia se os demônios apareciam frequentemente nas proximidades da aldeia. Ela respondeu que, se o número de monstros não for reduzido periodicamente, então um rebanho inteiro virá para a aldeia. Izagi perguntou-se se conseguiria recolher muitas pedras mágicas deste nível. Talvez seja possível. Ele sugeriu fazer matérias-primas para fertilizante a partir de pedras mágicas. Seria muito mais rápido do que fazê-lo a partir de um material que tem poder mágico. Mercia sugeriu recolher muitas pedras mágicas. O protagonista concordou e sugeriu procurar o próximo monstro. Mercia respondeu que, antes disso, como a carne de demônio é muito saborosa, ela gostaria de a levar consigo. Izagi pediu desculpa e disse que só estava a pensar nos materiais. Ela pediu para lhe dar algum tempo. Tudo aqui não era como no Castelo Imperial. Para sobreviver, é preciso procurar e obter a própria comida. Como antes, ele apenas armazena materiais e faz o que lhe é pedido. Izagi perguntou a Mercia se ela o ensinaria a esquartejar uma carcaça. Ela olhou para ele surpreendida e respondeu se ele gostar. O protagonista segurava um saco cheio de pedras mágicas. Mercia perguntou se era hora de voltarem para a aldeia. Izagi respondeu que estas pedras mágicas eram suficientes para fazer fertilizante.
Ele reparou que a qualidade do solo debaixo dos seus pés estava a mudar gradualmente. Ele perguntou se era porque tinham entrado profundamente na floresta. Zagi pediu tempo para explorar mais a área. Ele apontou para a montanha e perguntou se havia minério ali. Mercia respondeu que de facto havia uma mina ali, mas demoraria muito tempo se fossem atrás dele agora. Zagi respondeu que estava tudo bem. Ele usaria a alquimia para descobrir onde as jazidas de minério estavam aproximadamente localizadas. Se houvesse minério ali, ele conseguiria fazer mais golems e estruturas. Eles partiram em busca de minério.